A aula de hoje será sobre os processos nos tribunais no novo Código de Processo Civil. Essa parte, processos nos tribunais, a gente explica como que o processo chega no tribunal. Qual que é a maneira com que esse processo chega no tribunal. O que nós podemos dizer hoje? Não muda muita coisa com o advento do novo Código de Processo Civil. Tem somente algumas pequenas mudanças que são importantes salientar, uma nova posição no código, mas nós temos três possibilidades de um processo ir para o tribunal. Nós temos primeiramente os recursos, que é a forma mais geral de um processo chegar no tribunal. Mas o que é um recurso em si? O que a gente pode dizer que é esse recurso? Recurso, como diria Barbosa Moreira, é remédio voluntário idôneo a ensejar dentro de um mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento, a integração de uma decisão que impugna. Então nós temos aqui alguns pontos para elencar dessa conceituação que o professor Barbosa nos explica e que continua sendo a mesma coisa. Primeiramente, não se pode falar de recurso sem ter uma decisão. Sempre a gente pensa o quê? Só há recurso onde há uma decisão judicial. Sem decisão, não há como se impugnar. E depois nós temos a voluntariedade ou a faculdade. A parte não tem nenhuma obrigatoriedade de recorrer. Então, nesse caso aqui, nós temos que a parte tem essa decisão, requisito para que haja um recurso, e ele vai poder intentar aqui escolha, ele vai escolher se recorre ou não. Sem essa voluntariedade, não se pode falar que é um recurso. Depois, nós precisamos aqui que ele tenha uma vontade, uma melhora. Então a gente pode falar que ele vai, via recurso, querer mudar a sua situação no processo. Para mudar essa situação no processo, ele precisa que a situação dele não seja boa. Isso quer dizer, ele precisa que haja um prejuízo. Sem prejuízo não há necessidade de recurso. Aí a gente pode falar sobre sucumbência. Sem a sucumbência, sem a parte ter perdido algo, ele não vai poder falar de recurso. Então, nós precisamos aqui, dentro das finalidades, melhorar a situação do recorrente, da parte que quer recorrer. Então, essa é a principal forma com que um processo chega no tribunal. Nós temos que é um remédio voluntário, ou seja, a voluntariedade, que vai impugnar uma decisão e ele precisa de uma voluntariedade e precisa de um prejuízo. Sem qualquer uma dessas possibilidades, você não tem a visualização recursal. Mas já era dessa maneira. O que muda? Muda as espécies recursais, muda a posição no código. Antes, os recursos começavam lá no início do processo. Nós tínhamos os recursos elencados no artigo 496 do antigo Código de Processo Civil. Agora ele está no artigo 994 do novo Código de Processo Civil. Então tem uma mudança na localização dele. Lembrem, artigo 994 do novo Código de Processo Civil. Lá que diz qual que é ou quais são os recursos elencados no novo Código de Processo. Nós temos também outras mudanças. Quais são essas mudanças? Não são mais os mesmos recursos. Nós temos alguns recursos que saíram, como os embargos infringentes e o agravo retido. Tivemos alguns recursos que entraram, como foi positivado o agravo interno, como foi criado o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário e diversas outras regras menores que nós vamos estudar no curso inteiro. Mas, a princípio, de forma geral, artigo 994. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre como que ficou, onde que está a figura recursal no novo Código de Processo, ele está no artigo 994. Então, nós temos essa visualização de como que o processo chega no tribunal.
Então você precisa sempre de uma decisão e de alguém que queira recorrer dessa decisão. E a voluntariedade está aqui, mesmo tendo uma decisão, mesmo eu sendo prejudicado, eu posso não querer recorrer. Então nós temos essa visualização. Segundo ponto, como que um processo chega no tribunal sem ser recurso? Nós temos aqui a remessa necessária ou reexame necessário. O que é isso? Quando existe um processo em que haja uma decisão, uma sentença que condene a fazenda pública, então nós precisamos aqui de uma condenação da fazenda pública. Precisa necessariamente de uma condenação da fazenda pública. Antes era no artigo 475 do Código de 73. Agora ele é no artigo 496 do novo Código e ele diz de forma bem clara: está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois que confirmada pelo tribunal a decisão contra a fazenda pública. Então, decisão contra a fazenda pública, as suas autarquias, os entes ligados à fazenda pública, seja na esfera municipal, na esfera federal ou na esfera estadual, eles dependem do duplo grau de jurisdição. Aqui é o interesse coletivo sendo maior do que o interesse individual. Mas isso não quer dizer necessariamente que você não tem direito, que o indivíduo não tem direito. Aqui nós pegamos que essa pessoa vai ter somente que esperar o duplo grau. Se a fazenda pública, porventura, não interpor o recurso, não interpuser o recurso, que ele tem total faculdade de interpor o recurso, se ele não o fizer, o processo vai automaticamente para o tribunal. O próprio juízo diz: sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a remessa necessária. Independentemente de um recurso, o processo irá para o tribunal. Então nós temos essa visualização do que é remessa necessária. Antigamente, alguns doutrinadores tinham uma visualização como um recurso ex officio. Só que nós relembramos que recurso depende de voluntariedade. Sem voluntariedade, não temos recurso. Então, ele não pode ser um recurso ex officio, mas ele tem poder de mudar uma decisão? Sim, total poder de mudar uma decisão. O tribunal analisa com todo o critério que o juiz de primeiro grau tinha. Pode analisar fatos, pode analisar direitos, pode reverter uma ou qualquer tipo de decisão para um novo resultado. Ele tem efeito devolutivo, tem efeito translativo, tem todas as possibilidades de modificar. Não se devolve aqui simplesmente porque alguém impugnou, que é o efeito devolutivo, mas se devolve a matéria como um todo, se translada a matéria para o segundo grau. E essa remessa necessária substitui o recurso? Não substitui. A Fazenda Pública pode fazer o recurso e ainda assim a remessa necessária é realizada. Um exemplo: se nós temos uma sentença com vários capítulos e a Fazenda Pública só recorre de 1 ou 2 capítulos e ficando algum capítulo da sentença que não foi atingida pela remessa necessária, pelo recurso, a remessa necessária devolve essa matéria para o tribunal. Um efeito translativo que nós vamos verificar mais para frente. Então nós temos aqui que a remessa necessária é uma garantia processual, um benefício processual para a Fazenda Pública. Então essa é a visualização do que é remessa necessária. Mas sempre vai acontecer do recurso ser, da remessa necessária ser remeter o processo para o tribunal? Nem sempre. Nós temos aqui algumas possibilidades que são as exceções sobre essa remessa. Sobre a dispensa para a Fazenda Pública, nós temos aqui que nem todos os processos vão ter a remessa necessária.
alguns processos ficarão ausentes de remessa necessária, até pela não necessidade dessa remessa necessária. Então, o artigo 496, parágrafo 3º, vai dispor quais são essas dispensas. As dispensas estão interligadas quando a sentença tem uma condenação e o valor dessa condenação. Diferentemente de como é hoje, que é 60 salários mínimos para qualquer fazenda pública, o novo código pensou numa forma de fazer um escalonamento. Importância da fazenda pública. Se for a União, que tem um poderio econômico maior, aí nós vamos visualizar ali a União com uma força maior. Isso faz o quê? Essa força maior. Para ter a dispensa, processos que tenham condenação contra a União até 1.000 salários mínimos. Então nós temos, hoje o salário mínimo é mais ou menos perto de R$800, então processos que tenham até 1.000 salários mínimos não terão a remessa necessária. Depois, a Fazenda Pública Estadual, 500 salários mínimos. Achou-se por bem diminuir essa quantidade. E a Fazenda Pública Municipal, 100 salários mínimos. Ficou mais próximo desses 60 salários mínimos que era colocado no antigo código. Então nós temos essa forma de escalonamento. E depois nós temos outra visualização, o parágrafo 4º do artigo 496, que ele vai dizer o quê? Quando o juiz sentenciar baseado em súmula de tribunal superior, não há necessidade de se fazer a remessa necessária. Se ele diz, estou utilizando uma súmula, essa súmula é do STJ, essa súmula é do STF, para que levar para o segundo grau automaticamente, necessariamente? Mas aí você pensa, a Fazenda Pública não vai ter direito de recorrer? Vai! A remessa necessária não é recurso. Contempla? Não contempla nesse caso, porque o juiz acha que enquadrou corretamente. Se a Fazenda Pública achar que não é esse caso, não é o caso da súmula, ou até que a súmula está equivocada, que é mais difícil, ele vai poder interpor a apelação. Então, não há aqui a remessa necessária. Não quer dizer que não haja o recurso, porque ele não substitui, ele é um complemento, ele é algo que vai junto ao recurso. Então, baseou-se em súmula, não há necessidade. Depois nós temos acórdão proferido pelo Superior Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos repetitivos. O que são recursos repetitivos? São aqueles recursos que nós vamos visualizar para a formação de um precedente. O que seria essa visualização de um precedente? O novo código, ele valoriza o precedente judicial e ao valorizar o precedente judicial, ele coloca aqui algumas ações que têm a mesma ratio decidente ou a mesma razão de decidir, a delimitação de matéria e tem uma multiplicidade, vários processos idênticos, ele junta um processo só ou alguns processos, decide e depois vai aplicar nos demais casos. Se o juiz acha que contra a Fazenda Pública ele pode aplicar aquela decisão do julgamento por amostragem, ele vai aqui dispensar a remessa necessária. Então, nós temos essa visualização. A outra hipótese, também do parágrafo 4º do artigo 496, é quando a sentença é baseada por entendimento firmado em incidente de demandas repetitivas, resolução de demandas repetitivas ou em assunção de competência. O que é esse entendimento? Esse entendimento ele é visualizável pela formação de um precedente de demandas repetitivas aí no próprio tribunal, não necessariamente em tribunal superior e tudo mais, ou assunção de competência, que é uma forma de julgamento também por amostragem e que pode ser tanto no tribunal de segundo grau quanto no tribunal superior. Mas o que importa para a gente é o quê? Tem um precedente aqui e o juiz utilizou esse precedente para basear-se a sentença. Se o juiz faz essa visualização, nós não temos por que remeter necessariamente o processo para o tribunal. Então, é uma outra visualização aqui que nós temos, que não há necessidade. Depois, se o juiz se basear no entendimento de uma súmula vinculante ou até um entendimento firmado
de uma orientação vinculante do poder público. Então nós temos aqui essa visualização de que se há algum entendimento, alguma súmula vinculante ou algum entendimento da própria administração pública que aquela maneira com que o juiz decidiu está correta, não há porquê o juiz mandar para o tribunal, levando em consideração que se o juiz decidiu como a própria administração pública orienta que deve ser a decisão ou que deve ser a forma de agir naquele caso, não há motivos, não há forma de defesa de quem já admite esse erro ou essa postura. Então, seria mais uma forma aqui. Só para relembrar, nós temos o entendimento da súmula de Tribunal Superior, entendimentos em julgamentos repetitivos pelos tribunais superiores, entendimento dos julgamentos repetitivos pelos tribunais inferiores ou seguir a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo daquele poder público. Essas são as excepcionalidades, juntando aquele escalonamento que a gente já falou sobre os valores sobre a fazenda pública. Então, nós temos aqui a remessa necessária. Lembrando que a remessa necessária somente ocorre para substituir ou no momento da apelação. Não seria bem para substituir, mas no momento da apelação. Se a parte quiser recorrer, outro recurso, recurso especial, recurso extraordinário, agravo de instrumento, agravo interno, ele não tem o benefício da remessa necessária. É somente no momento da sentença e no momento da apelação. Então a remessa necessária só tem esse benefício nesse momento processual. Se a fazenda não recorre para o Tribunal Superior, transita em julgado, diferentemente dessa fase aqui. Temos também a competência originária, uma forma que o processo também chega ao tribunal. Só que essa nomenclatura chegar ao tribunal se difere aqui do recurso e da remessa necessária. Enquanto nos outros dois o processo começa em primeiro grau e chega até o tribunal, na competência originária ele começa necessariamente no tribunal. Por quê? Porque ele tem uma competência transferida do primeiro grau para algum tribunal, o que seria mais ou menos o foro privilegiado. A gente vai falar mais sobre isso. Então, deixa de ser aqui uma remessa, uma transferência do juízo de primeiro grau para o tribunal ou para o outro tribunal e começa diretamente nesse tribunal. Então, competência originária dos tribunais. A petição inicial começa já protocolada em algum tribunal. Mas quando acontece isso? Está na Constituição. A Constituição que vai determinar quando que um processo vai começar no tribunal e depois as constituições estaduais também fazem essa determinação da competência originária. Mas de um modo geral, a gente vai falar aqui sobre os motivos que levam a legislação, a Constituição, a decretar uma competência originária. A primeira é a natureza especial da lide. A natureza especial da lide pensa que o objeto da lide, o objeto daquela ação, daquela espécie de ação, merece um cuidado maior e merece que não seja julgado por um juiz singular e sim diretamente por um colegiado. Nós temos aqui a ação rescisória, é a mais fácil de se visualizar. A ação rescisória, como a gente vai ver mais para frente, ela é uma ação que visa impugnar uma decisão transitada de julgado. Aí nós temos que essa ação visa desconstituir uma sentença. Vai ser um outro juiz que vai fazer isso? Não. Vai se colocar que o tribunal terá competência para essa modificação, para esse julgamento. Então a ação vai transcorrer diretamente no tribunal. O protocolo da petição inicial já começa ali por causa da natureza especial da lide. E temos diversas ações que seriam essas ações de competência originária. A ação rescisória, nós temos as ações, os remédios constitucionais ou que podem ser interpostos perante os tribunais e os tribunais superiores. Nós temos também a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade. Nós temos também a ação de homologação de sentença estrangeira, que é no STJ. Então, diversas possibilidades fazem com que aqui a natureza especial, o objeto da lide, faz com que
o processo seja de uma competência do tribunal e não de um juiz de primeiro grau. O segundo motivo é a condição da pessoa no litígio. Mas o que seria essa condição da pessoa no litígio? Quem realiza o ato aqui é um ato da pessoa pública. Isso quer dizer um ato do cargo. A gente pode pensar que um agente público, o governador, o secretário de Estado, o presidente da República, ele realiza diversos atos. Mas o ato não é pessoal, o ato é da pessoa e em relação à sua função, ao seu cargo. Então, nessa situação, a competência, em alguns casos, é transferida para o tribunal por causa do ato daquele cargo que a pessoa ocupa. Então, a condição da pessoa em litígio quer dizer a pessoa, enquanto agente público, terá uma competência originária do tribunal. Um ato, por exemplo, com o decreto do governador que você queira impugnar via mandado de segurança, não será no juízo comum de primeiro grau e sim diretamente no Tribunal de Justiça e assim subsequentemente ministros de Estado, secretários de Estado, eles vão ter toda uma delimitação pela Constituição em quais os tribunais que você vai entrar com a ação. Mas aqui a gente pensa, a pessoa que está no cargo sai, em algum momento, o mandato, ou ela se aposenta e o processo pode continuar, porque não é vinculado àquela pessoa física, e sim ao agente público que realizou aquele ato. A terceira razão é a razão de ordem política. A razão de ordem política leva em consideração que quem está sendo processado é o político, a pessoa que está naquele mandato, por um ato pessoal seu que nada guarda com o cargo. Isso quer dizer o quê? Se algum tipo de vereador, deputado, prefeito, governador e tudo mais, ele realiza algum ato e vai sofrer alguma espécie de ação, isso está mais voltado para a área penal, ele será processado por um tribunal. Por quê? Porque ele está naquele mandato ali. Mas se ele deixar de estar, se ele sair do mandato, o processo vai para o primeiro grau. Então aqui não é o cargo ou o ato do cargo que está sendo processado, e sim um ato da pessoa, e isso faz com que, uma vez que ele não esteja mais investido naquele cargo, o processo volta para o primeiro grau. Essa é a única possibilidade que o processo pode começar no primeiro grau. Se ele ganha uma eleição, vai para o segundo grau e depois, ou para o Tribunal Superior, e depois volta se ele deixar o mandato. Então, as outras duas, a natureza especial da lide e a condição da pessoa em litígio, ele já começa, continua e termina no tribunal. As razões de ordem política pode ser que termine, pode ser que comece no primeiro grau, vá e depois volte se ele mudar a sua condição. Aí nós temos aqui, para encerrar a aula de hoje, a composição dos tribunais. Como que se compõem os tribunais? Nós temos aqui que o tribunal não tem uma composição fixa. Nós podemos visualizar que cada tribunal vai ter a sua própria composição, porque cada tribunal tem uma jurisdição diversa, que cuida de uma área territorial que varia, e com isso varia a quantidade de processos e da população que está interligada àquela área. Então, um tribunal tem que ter no mínimo 7 desembargadores ou ministros, 7 juízes em si. E eles podem ser divididos de acordo com a forma com que ele tem de composição. Nós temos o maior tribunal do Brasil, que é o Tribunal de São Paulo, com mais de 400, quase 500 desembargadores, e nós temos tribunais como o TRT de Rondônia, que tem só 7 desembargadores. Então, precisa de no mínimo 7 e depois vai aumentando conforme a necessidade de jurisdição, de julgamento de processos e tudo mais. Um tribunal sempre tem o seu presidente, o vice-presidente e o corregedor, que são cargos administrativos por um mandato eletivo. E para o julgamento, o que realmente importa para a gente, no segundo grau, as câmaras ou as formas de julgamento são divididas em 3 desembargadores.
Então, sempre que for julgado uma apelação com agravo, será um órgão composto de 3 desembargadores. Geralmente, cada estado pode dar o seu nome Câmara, turma, sessão, varia para cada organização judiciária. E aí eles que irão julgar. E também vai se modificando e se especializando em relação à matéria. Por exemplo, você pode ter uma Câmara que só julgue o civil, o outro só o criminal, o outro só o especial, o outro só o previdenciário. Depende da demanda e da divisão em relação a cada tribunal. Aqui em Rondônia nós temos 6 câmaras, 2 câmaras cíveis, 2 câmaras criminais e 2 câmaras especiais que julgam a parte de direito público. Então nós temos essa composição. Depois nós temos também as câmaras que têm a mesma matéria, 2 câmaras cíveis, elas se juntam e formam também as câmaras reunidas quando precisa de um colegiado maior sobre aquela matéria. Então nós temos as câmaras reunidas cíveis, as câmaras reunidas criminais e as câmaras reunidas especiais. Isso varia de cada tribunal. E todo tribunal tem que ter a figura do seu pleno. O que é o pleno? É a figura de todos, aquele órgão que tem todos os membros daquele tribunal. Então essa é a figura do pleno. Quando o tribunal fica muito numeroso, acima de 25 desembargadores ou com ministros, ele deixa de ter a figura do pleno para um julgamento e ele passa a ter uma figura de um órgão especial que fará as vezes do pleno, que geralmente julga as questões constitucionais por causa da reserva de plenário. Uma questão constitucional, para decretar a inconstitucionalidade de uma lei, precisa necessariamente de ser pelo pleno de um tribunal. E, para encerrar aqui, uma Câmara sempre vai ter a divisão entre um presidente, que vai presidir a sessão, que vai comandar os trabalhos, e o relator, que também pode ser o presidente, mas é feito por sorteio entre aqueles 3 membros. Todos serão relatores de mais ou menos uma mesma quantidade de processos distribuídos. Então, todos eles são relatores e tem aqui um contato maior com o processo. Ser relator quer dizer que ele tem uma relação maior com o processo, mas a gente vai ver isso mais a fundo quando falarmos da ordem dos processos nos tribunais. E é assim que se configura. Foi retirado no novo código a figura do revisor. Não existe mais essa figura do revisor, que no antigo código tinha na apelação, tinha em alguns recursos, mas não tinha em outros, como no agravo de instrumento, não tinha a figura do revisor. Agora, em nenhum processo terá, em nenhum tipo de recurso terá a figura do revisor. Então essa é a aula de hoje. Falamos sobre os processos nos tribunais, passando por recurso, a forma com que chega no tribunal, a remessa necessária e a competência originária, explicando a composição de um tribunal. Isso que nós tínhamos para falar hoje e até a próxima aula.